Oi, gente! Fala aí, gente, vocês estão me ouvindo? Eu não sei o que está acontecendo, eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Mandem aí algum oi pra mim, pra eu saber se tá tudo certinho. Tá, tia que entrou aí, acabou de entrar, tia Laura, tô vendo aí, mas eu não sei o que, eu fiz alguma coisa que não tô conseguindo ver vocês falarem comigo. E eu não lembro onde é que eu mexo aqui. Estão me ouvindo bem, gente? Ai, que coisa, eu quero ver vocês aí. Quero ver vocês comentando comigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Tá, não, aqui são solicitações para chamar. Tá tudo bem, gente? Estão me ouvindo? O meu áudio tá ligado. Ai, queridos, cadê a mensaginha de vocês? Por que eu não tô conseguindo? Manda aí uns joinhas. Por que será que eu não tô vendo? Vocês estão me ouvindo, gente? Olha, eu sei que nós estamos aí por enquanto com 19 pessoas. Se alguém tiver alguma sugestão que eu mexa aqui para saber, para ouvir vocês, eu não tô recebendo nenhuma notificação, então não sei se vocês estão me ouvindo. Manda pelo WhatsApp uma mensagem para mim que eu vou receber para saber se tá tudo certo, pra gente continuar. Já estamos aqui em 20 pessoas. Prazer, gente. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para esse propósito abençoado. E eu sei que Deus tem uma palavra profunda para o seu coração. Tá tudo perfeito. Pode continuar. Mandar aqui para mim. Glória a Deus. Obrigada, gente. Vou continuar então. Gente, estão me ouvindo bem e perfeitamente. Obrigada. Eu só não estou conseguindo ler os comentários de vocês, tá bom? Como eu estou sozinha, depois eu vou pedir pro meu filho me ajudar na aula de quarta. O pessoal tá comentando bastante. Onde que eu entro então que eu posso ver os comentários? Eu não tô vendo nenhum comentário aqui. Eu queria ver coraçõezinhos, não tô vendo. Ó, quer participar do seu vídeo? Deixa eu ver se eu chamando ela aqui. Vamos lá, adicionar. Adicionar. Vamos ver se ela me ajuda aqui. Não sei. Passa o dedo pro lado. Passei. Passei o dedo pro lado. Ai, gente, achei vocês. Pensa numa pessoa que é atrasada nessas questões de tecnologia. Olha lá, tia Jeane, tá dizendo que tá tudo bem. Tia Andréia, paz o Senhor, tia Simone, tia Miriam. Muito bem, agora eu estou conseguindo ver. Alguém mandou uma mensagem pelo meu WhatsApp e foi aparecendo lá. Só foi passar o dedinho que apareceu todo mundo. Paz o Senhor, tia Sônia, Fabiola, tia Nívia. Obrigada, gente. Já passei o dedinho, Sara. Obrigada, gente. Agora eu tô vendo todo mundo. A tia Michele, glória a Deus. É muito difícil dar aula sem ter alunos presentes. Eu tava vendo os olhinhos ali, mas não conseguia falar com vocês. Agora eu tô vendo todo mundo. A paz do Senhor, gente. Um beijo grande. E não vou me delongar. Serão aulas assim propícia para o seu estudo, própria para você aprender e levar para o seu dia a dia, para a sua sala de aula, tá bom? Estou aqui com o meu coração radiante e eu sei que esse planejamento não vai ser diferente dos outros que Deus me deu. Deus está procurando pessoas com o coração aberto para aprender a palavra dele. E até eu estava em São Paulo esse final de semana, Osasco, e você tá rindo nessa área. Então, a pessoa aqui, ó, precisa fazer umas aulas de tecnologia. E o que eu quero falar para vocês? E lá, eu estava falando para a pastora Grazi, Deus tem me incomodado para escrever um planejamento como uma base. Qual é a base da nossa fé? Sabe quando você vai para uma aula secular,
como professora de um fundamental ou de uma educação infantil, você tem toda uma base curricular para seguir, para ensinar as crianças, para o desenvolvimento delas. E eu fiquei pensando, como professora, como pedagoga, que estava faltando isso. Nós temos sim quem trabalha com as revistinhas da EBD, porém, gente, o meu filho, por exemplo, eu tiro aqui pela minha casa, ele gosta muito de algo que é surpreendente, por exemplo, de filmes de heróis, que quer governar o mundo, que sabe, uma guerra superior que vai acontecer. Isso estava me incomodando. Desde o ano passado, então, eu comecei em fevereiro a procurar toda a nossa doutrina, as nossas bases de fé. E quando eu falo doutrina, não tem nada a ver de não, aquilo que rege a nossa fé. E o que é que eu estava pensando? Deus falou assim, filha, nós vamos escrever tudo aquilo que vai trazer o norte para as nossas crianças. E eu comecei a sentar. Levei 1 ano para digitar esse planejamento, claro, porque tinha que parar para ministrar a palavra, para as minhas viagens, e terminei. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. Sendo que essa primeira aula, eu quero falar com você, professor, que está me ouvindo. Quem já fez o nosso curso Fundamentos para o Ministério Infantil, onde nós trabalhamos as partes do tabernáculo. Quem ainda não conhece, pode me chamar que eu mando o link. São aulas também que você pode acessar a qualquer dia, tá? Sabe desse bônus que eu coloquei nessa apostila. Por que que eu comecei com esse bônus para você? Porque você, professor, precisa entender do seu chamado e do seu propósito. Você precisa entender que você não caiu de paraquedas, você não foi chamada de qualquer jeito, não. O Senhor conta com você. Falando sobre propósito, propósito é a mira, é o alvo que nós temos para levar as nossas crianças. Olha lá, ó. O nosso propósito é o alvo, é o céu. Todos nós temos esse propósito, seja um pastor, seja uma tia que trabalha na cozinha, seja um levita, seja um musicista, todos nós fazemos tudo para a glória dele e para esse propósito, porque nós cremos que aqui na Terra nós estamos de passagem. Então o propósito é a mira, é o alvo, aonde eu quero acertar, aonde eu quero direcionar as nossas crianças. Todos nós temos esse propósito. Porém, quando eu falo sobre chamado, existem vários. E você cada vez pode ser chamado para algo, uma missão determinado do que Deus te deu, por exemplo. Eu já trabalhei com mulheres, no círculo de oração. Eu já trabalhei com rede de jovens, adolescentes. Cada vez fui criando raízes e Deus foi me dando um chamado para que eu pudesse ir desenvolvendo para esse propósito final, que é o fim de todas as coisas, a glória de Deus. Então, você que está me ouvindo, você tem um propósito que é nosso, é único, é universal. E você foi chamado. Nesse momento, já faz quantos anos? Não sei, eu já estou há 17 anos, tem professores que estão há muito mais, para trabalhar com crianças. Você foi chamado. E a sua vocação? Eu gosto, tia Bica, de estar ali em sala. Eu sou aquela professora que gosto de atuar com as crianças. E eu sou, tia Bica, aquela tia que gosta de trabalhar com recursos visuais, trazer a ludicidade. Essa é a sua vocação. Ok? O que vem dentro de você, suas habilidades. E Deus dá diferentes habilidades para cada uma de nós. Imagine se todas nós fôssemos iguais. Agora, você precisa entender que Deus jamais vai te mandar para uma missão sem te capacitar. Oh, glória a Deus, é muito forte. Deus está te chamando para essa missão. E como ele disse para os discípulos, olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo. Olha eu adiantando aí a temática. Mas nós precisamos nos apoderar dessa plenitude que ele tem para nós. Então os discípulos precisaram esperar o revestimento para a missão que Deus tinha para eles. O quê?
O Espírito Santo os batizou no corpo de Cristo, assim como eu e você somos batizados. Porém, para cada missão, nós precisamos dessa plenitude, desse revestimento de poder. Poder para quê, tia Bica? Poder para pregar a palavra. Poder para ter ousadia, para expulsar os demônios que têm apossado das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Poder para quê, tia Bica? Poder para milagres acontecer. Poder para famílias serem libertas. E foi com esse poder que os discípulos foram revestidos para tal missão. Foi aí que Pedro, então, deixou de negar a Jesus e passou a ter ousadia para pregar o evangelho. E não é qualquer evangelho, é um evangelho cristocêntrico. Pedro pregou o seu sermão cristocêntrico e mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Foi para isso que você foi chamado. Então, essa é a nossa primeira aula. Nós estamos falando o quê? Nas primeiras páginas da nossa apostila, está tudo aqui. Você que ainda não tem, quando puder, peça a sua apostila, faça um investimento. É um livro, gente, olha a grossura disso aqui, ó. Isso porque eu imprimi frente e verso. É um livro para o seu elevo espiritual. Faça como eu aqui, ó, eu rabisco, eu risco. E então, você está trabalhando em uma construção. Para essa construção ficar forte e firmada. Que construção é essa, tia Bica? São as nossas crianças. Estão em pleno desenvolvimento. Desenvolvimento moral, físico, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual. Tudo está passando também por você. Talvez você não tenha aí o seu diploma de ser pedagoga, psicóloga, né? Não tem aí um diploma que é dado secularmente, porém você foi chamado por ele, que é o dono de toda a ciência, e ele vai te capacitar como capacitou os discípulos para cumprir o quê? O ID. E eu quero chamar a sua atenção. Todos nós temos um chamado que é universal. Você foi chamado, vocacionado para pregar o evangelho a toda criatura. Você tia que está me ouvindo, você mãe que está me ouvindo, você irmão que está me ouvindo, não existe desculpa. Você não é crente de banco, não, você não é prego. Você foi chamado para ganhar almas para Cristo. Ide, fazei discípulo. Fazei discípulo só os pastores? Não, ide, você que recebeu Jesus como seu Salvador. Ide, professor da EBD, ide, professor da Sala Kids, ide, fazei discípulos. E o que é que nós estamos fazendo em sala de aula? Ensinando, discipulando. O que é discipular? É ensinar através do exemplo, da prática. Isso é discipular. Entenderam? Então, quando eu falo aqui nesse estudo sobre os 4 fundamentos de uma construção, eu fui pesquisar, os meus alunos aí que me conhecem, sou curiosa, e fui entender a base para a construção de uma casa, de qualquer construção. Ela pode ser bela, ela pode ter as melhores formas, né? A melhor arquitetura da moda, ela pode estar com um projeto arquitetônico assim moderno, porém, se suas bases não forem firmadas no que Deus tem para a vida delas, toda essa estrutura vai se derrubar com o tempo. Pare um pouquinho para pensar. Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens da sua época estão hoje na igreja? Ou quantos que quando atingiram uma certa idade saíram da presença do Senhor? Será que nós podemos dizer que foi uma escolha? Ou algo faltou para aquela casa estar estruturada em cima da rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor? Então, eu me lembro quando criança, eu tinha muito medo do Apocalipse. Eu tinha muito medo de ir para o céu. Pensar no céu era pensar na besta. Pensar no céu era pensar nas trombetas. Pensar no céu era pensar que eu ia morrer. Pensar no céu era como se eu fosse estar separada dos meus pais. E não me ensinavam algo diferente disso. E eu cresci com isso. Então, depois que eu entendi que eu precisava discipular crianças, principalmente os meus filhos, Deus foi me dando toda uma metodologia para que eles crescessem firmados e nenhum vento desse mundo, nenhum vento de doutrina, de ideologia iria derrubar essa construção.
Você foi chamado para construir vidas espiritualmente. A paz do Senhor, quem está chegando aí? Há 4 processos. 4. O primeiro, quando vai se trabalhar um solo, precisa se fazer uma perfuração até o mais profundo daquele solo. Por quê? Porque ali ele vai receber toda a pressão da estrutura que vai vir para cima. Então, essa perfuração, ela precisa ir até o final, até o fundo, o mais profundo. Ela tem que passar ali a terra fofa, ela tem que passar ali o barro lamacento e precisa chegar ali no fundo, aonde é a parte mais forte do terreno. O que eu quero dizer sobre isso? Eu e você também precisamos fazer essa perfuração para chegar com a palavra de Deus. O que eu quero falar para vocês? Gente, esse domingo passado, meu filho disse assim: mamãe, eu não aguento mais. De novo, nós estamos estudando na EBD sobre Adão e Eva. E eu perguntei, filho, mas não é uma aplicação diferente? Que você, mamãe, nós estamos aprendendo novamente a parte do pecado. Eu entendo, mamãe, tudo isso, porém não tem nada novo. Veja, é como se o estudo estivesse ficando na camada ali fofa. E as nossas crianças estão clamando por profundidade. As nossas crianças estão clamando por entender mais de Jesus, saber mais de Cristo. Quer ver uma coisa? Quando você conversa com uma criança, muitas delas, né? Porque graças a Deus ainda nós temos remanescentes de pais, né? Você que trabalha, eu tenho certeza que ministra seu filho e ele não está nesse processo. Mas há crianças que não têm a profundidade de uma palavra. E qualquer outra ideologia, gente, qualquer outra modinha, qualquer coisa que vem contrária ao que nós estamos ensinando, vai tomar conta. Sabe por quê? Porque o estudo muitas vezes está ficando na camada superficial e os nossos filhos, eles querem aprender o que é que Deus tem para eles. Há um propósito no quê, tia Bica? Qual é o propósito para minha vida, tia Bica? Eles perguntam assim. Há um final para essa história, tia Bica? Ou tudo que se fala que Jesus vai voltar, não vai? Eles querem aprender a profundidade. Então, nós vamos aprender que nós estamos trabalhando em um terreninho fértil. E você vai precisar, vou me esticar aqui um pouquinho, trabalhar essa terrinha aqui, ó, que é o que, tia Bica? O coraçãozinho deles, profundamente. Não podemos mais perder tempo com aulas, né, com pregações rasas, de ensinos rasos, que não está alcançando a mente, o coração e descendo as mãos das nossas crianças. O seu ensino precisa ter 3 bases, pelo menos. Precisa alcançar o intelecto da sua criança. Precisa alcançar a alma, o coração da sua criança. De tal forma que eles vão entender, opa, eu sou Jonas. Eu estou fugindo muitas vezes de Deus. Ele vai começar a se identificar com a palavra. Não é assim que a palavra faz com você? Que às vezes parece que a gente sai até com vergonha, porque falou tão profundo. É isso. Essa terra aqui precisa ser adubada, trabalhada. E a gente muitas vezes pensa, esse tema não pode trabalhar. E aí vem um mundo sem filtro nenhum e tem colocado tantas coisas na mente das crianças que se você vai perguntar, eles sabem coisas lá fora que até mesmo a gente não sabe nem dialogar sobre o assunto. Então Deus me chamou para que eu e você, eu estou arrepiada aqui. O Espírito Santo não é um arrepio não, mas ele age assim com a presença dele. Aleluia! Ele quer alcançar profundidade no coração das nossas crianças. E o segundo processo, vem então a armação que vem dentro desse buraco, a armação das estacas. O que significa essa armação das estacas? Para colocar nesse buraco e que nenhuma areia movediça volte a tampar esse buraco. Então vem a parte da armação das estacas. Só que ela precisa ir até o fundo, ok?
Essas armações, elas vão trazer o quê? Sustentação. A palavra que vai ser colocada ali. O que são essas armações, Tia Bica? É a armadura de Efésios 6. É ensinar para a sua criança que eles precisam estar com a mente guardada com o capacete da salvação. Que eles precisam ter aqui o seu coração, que é da onde procedem as saídas da alma, precisa estar guardado com a couraça. Precisam usar a sua fé diariamente. Isso aí não é só para criança, não é só para adulto, é para criança. Criança já usa fé. Criança precisa ser estimulada a usar o escudo da fé. Isso vai fazer com que todo o ensino que nós estamos trazendo diariamente não venha a ser demolido, encoberto. Estão entendendo o que Deus tem para falar? E um terceiro processo é o lançamento do concreto. Nossa, quando eu fui estudar isso, eu disse, Senhor, é isso que o Senhor tem para falar. Olha aqui, ó, o Senhor quer que você traga a palavra, a Bíblia, a verdade, como um concreto, como alimento. Nada vazio, não. O que tem aqui, gente? Aqui tem história de amor. Eu sempre começo as minhas mensagens. Quem gosta de história de amor? Quem gosta de história de alegria? Quem gosta de história de terror? Tem tudo aqui. Tudo. E quando se fala que vai colocar o concreto dentro desse buraco com as estacas, primeiro precisa tirar toda a terra. Então fica o vão do buraco, estão entendendo? Com as estacas. E não pode ter aqui no meio terra. Sabe por quê? Porque se a terra se misturar com o concreto, ele vai ficar mole e não vai trazer estrutura. Sabe o que é essa tiragem dessa terra? São as ideologias, são as falsas mentiras que o inimigo tem colocado na mente das nossas crianças. São conversas que vão para além do que Deus tem para eles. E aquilo que é para ser concreto acaba virando, ó, geleia. Acaba virando nada. E tudo que você for construir, tudo que você for colocar nesse coração cheio de terra, que aqui é uma analogia que nós podemos representar com o que o mundo tem oferecido, não vai ficar em pé. Porque a areia, ela é movediça. Lembra da palavra? A casa construída em cima da areia, ela vai se desfazer. É a mesma coisa que nós estamos querendo dizer aqui. E há mais uma parte. Quando se vê, então, as vigas de baldrames. O que são isso, Tia Bica? São aqueles pilares que sustentam a casa. Muitas vezes nós vamos fazer uma reforma, já estou passando por reforma aqui em casa, e existem alguns ambientes que você quer derrubar uma parede. Então vem um engenheiro e diz, olha, essa viga aqui, esse pilar não pode ser tirado, porque ele é a estrutura da casa. Olha que palavra! As nossas crianças precisam receber o pilar cristocêntrico da palavra e nunca vai ser abalado. Nada vai ser tirado, nada. Quando elas entrarem no ensino médio, numa faculdade, elas não serão engolidas. Por quê? O pilar da fé, o pilar do evangelho vai estar estruturado. Pensando nisso, eu quero falar para vocês, baseado na palavra aqui, ó, do Senhor. O que nós estamos trabalhando é o quê? Nós estamos trabalhando com semente. E quando nós falamos aqui, gente, eu estou me esticando aqui porque eu estou no espaço pequeno. Ó, nós estamos falando de uma semente, aqui um vasinho, tá? Essa semente, gente, ela leva dias. Não é da noite pro dia, não. Às vezes a gente quer ministrar uma palavra em sala de aula e já quer que o nosso aluninho mude o seu jeito de agir. Mas você já plantou uma sementinha? Você já fez a experiência do feijãozinho? Quantos dias leva para começar a sair uma raiz? Assim é a palavra no coração das nossas crianças. É por isso que a criança aprende com repetição. É por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, inculque a palavra todos os dias, ao sentar à mesa, ao andar no caminho. Você precisa todos os dias. O educar é assim, repetidamente, incansavelmente, todos os dias, para que essa semente
Então venha, olha aqui, ó, crescer, germinar. Vai dar fruto. Você consegue lembrar quando foi que você foi ministrado e quando é que você está dando fruto hoje? Não vai se perder essa sementinha, não vai. Agora, existe algo que você não pode esquecer. O nosso coração é uma terra. Lembra da parábola do semeador? Há 4 tipos de solo nessa palavra. Há 4 tipos de solo. Existem crianças que têm um coraçãozinho assim, ó, como uma terra dura de passagem. E então você lança a semente da palavra, lança a semente da palavra todos os dias, mas aquele coraçãozinho, pelo que ele tem vivido na sua casa, pelo que ele tem experienciado, pelo que eles têm vivido, o que acontece? A sementinha não perfura. E então vem as aves, que a Bíblia diz que é o maligno, que está pronto para roubar a semente da palavra. E essa palavra não tem entrado no coração das nossas crianças. Mas o semeador, ele não para de semear, não. Sabe por quê? Porque existem também corações pedregosos, estão vendo aqui, ó, cheio de pedrinhas, que ouvem a palavra, recebem, olha aqui, ó, cresce um pouquinho de raiz. Porém, quando vem o sol, as preocupações dessa vida, as perseguições, o que é isso, Tia Bi? Que criança tem isso? Tem sim, gente. Criança sofre bullying. Criança está passando pelo processo do ego. É difícil aprender a dividir. Criança muitas vezes está passando em casa coisas que você não imagina. Crianças têm passado por doenças psicológicas, psicossomáticas. Você não tem noção de quantas crianças têm sofrido com ansiedade. São as perseguições. Mas essa sementinha não conseguiu criar raiz. São aquelas criancinhas que muitas vezes vêm, daqui a pouco desaparece. Vai embora, o pai não traz mais. Mas você não pode desistir. Construtor, pastor de criança, você não pode, sabe por quê? Tem crianças também que têm o seu coraçãozinho como um solo que recebe a palavra, recebe a sementinha, cresce um pouco aqui, ó, de raiz. Porém, a família dele está envolvida nos afazeres deste mundo. Já viu como que a sua criança tem funções diariamente? E aquele tempo ocioso que a gente tinha de deitar e olhar para as nuvens e se transformar em desenhos, aquele tempo de não fazer nada, as nossas crianças não têm mais. Isso tem deixado elas totalmente ansiosas. Isso, consumistas. E o que é isso? Vem do ensino da nossa sociedade. Você, mãe, o quanto você tem corrido. Não é mesmo? A gente acha muitas vezes que os nossos filhos precisam fazer muitas coisas. É aula disso, é aula daquilo. Tem horário para tudo. E muitas vezes não tem um horário para um devocional, um horário para buscar a Deus. E você não tem feito isso em casa. Estou falando como mãe agora. Muitas vezes eu me via correndo para lá e para cá, até que Deus falou: até quando? Até quando você vai viver envolvido com as coisas deste mundo? E sabe, essa plantinha aqui, ela não morreu. Ela foi sufocada. Porque os afazeres desse mundo têm sufocado as nossas crianças. Eu tenho recebido mães que estão me pedindo ajuda porque filhos não conseguem dormir. Dizem que os olhos ficam assim, ó, girando, girando, de tanta informação tecnológica. E vocês viram agora uma doença parecida com o autismo, mas não é o autismo. É o autismo de tela. Porque tem as mesmas características de um autismo. De tanto as crianças ficarem... elas estão que com o próximo. De se comunicar verbalmente. A se relacionar, a olhar nos olhos, a ter cortesia com o próximo.
a ter empatia pelo próximo, porque tudo isso está morrendo. Mas o Senhor te chamou aqui para falar para você, não desista, porque tem coração de terra fértil. Tem coração de terra fértil. E você lançando a semente, é o Pai quem vai dar o crescimento. Não se preocupe, às vezes você vai lançar a semente, não vai ver o fruto, porém vai vir outro, vai trabalhar em cima desse terreno que você já havia ministrado, arado, e daqui lá na frente vai acontecer como já aconteceu comigo. Eles vão te chamar, tia Bica, você lembra de mim? Você vai olhar, não estou lembrada. Tia Bica, a Sara tá aí, ó. Eu era sua aluna, hoje eu sou líder das crianças, o fruto vem. E nós não podemos ser tão orgulhosos ao ponto de pensar que foi por nossa causa. Não, gente, a obra é do Senhor. Nós só fomos chamados para semear. Nós somos lavoura de Deus. Então é muito lindo. Eu quero dizer para você que os corações muitas vezes estão assim. Chega na sua sala cheio de perguntas, duvidosos. Será mesmo? Será mesmo que vai acontecer isso? Ah, assim como aquela terra batida. Mas o Senhor está dizendo, existem corações que estão se sentindo perseguidos, frustrados. Eu encontrei crianças já nesses dias ministrando que dizem que não aguentam mais viver. Sim, crianças com pensamentos suicidas estão tristes, estão sendo sufocadas com o sol deste mundo, que são as coisas que o mundo está cobrando deles. E adultizaram as nossas crianças. Porém, existem aqueles que estão sufocados com tantas atividades e estão sem tempo para Deus. Mas eu quero te dizer que há corações que estão dispostos a ouvir a palavra. E nenhum desses corações nós vamos poder deixar de ministrar. Não, porque a palavra é quem transforma. Vocês estão entendendo? Essa primeira aula eu quis trazer para vocês, para trazer vocês ao centro da vontade, do seu chamado, do seu propósito. É muito glorioso entender o que Deus tem para a sua vida. Você não está trabalhando com crianças que ninguém dá valor, não. Você está trabalhando com a hora ouro de uma nação. Sim, você está trabalhando com futuros médicos, futuros advogados, falando secularmente, futuros presidentes, governadores, senadores, futuros pastores, futuros diáconos, presbíteros, futuros evangelistas, futuros cantores. Então, quando se pensa em corações, a gente tem que pensar em nação. Lembra de Rebeca? Dentro do ventre dela, o Senhor disse a 2 nações. Nossas crianças são nações. É que nós somos egoístas ao ponto de pensar assim, é muito caro ter filhos hoje. Porém, os muçulmanos, os alemães, eles sabem o quanto é importante ter filhos. E inculcar aquilo que eles acreditam. Porque é assim que se ganha o mundo. E foi esse processo que o Senhor disse: frutificar e multiplicar e encher a terra e fazer discípulos. Sabe por quê? Porque esse ensino de exemplo, diariamente, ele não se perde. Suas palavras podem passar, mas aquilo que você fez com o seu exemplo vai ficar. Como professora, como mãe, como pastora, eles jamais vão esquecer. Eu trouxe aqui então para vocês que esses pilares que eu falei para vocês, que são essenciais, além da estrutura, e veja como Deus fala sobre estrutura. A nossa nova Jerusalém, ela não é linda só por fora, ela é linda por dentro. Há pedras preciosas abaixo do fundamento. Há camadas de pedras preciosas para dizer que Cristo é a nossa pedra angular. Cristo é aquela pedra que foi rejeitada, mas nós o recebemos. E ele está dizendo, você precisa trabalhar o fundamento e os pilares da fé da sua criança. Pensem comigo, não seria muito mais fácil se você tivesse aprendido assim desde criança, dessa maneira tão profunda? Não seria mais fácil? Agora eu quero falar para você.
no coração da sua criança. Ele é muito especial. E Jesus precisa estar no centro dele. Eu gosto de mostrar alguns recursos, porque são simples e falam a verdade. São simples e falam da realidade. Enquanto as nossas crianças tiverem Jesus, não mais como centro de suas vidas, não mais como a prioridade de suas vidas, não mais como a verdade do seu viver, da sua moral, do seu caráter. Então nós teremos crianças que tudo estará dentro do seu coração, menos Jesus. Então essa terra não vai ser fértil para o bem, porque as nossas crianças aprendem através do exemplo, mas tanto o bem quanto o mal. Então a partir de hoje o Senhor está te chamando para ministrar Jesus na vida das suas crianças, de maneira tal que Jesus venha a ser o centro da vida delas. E esse Jesus estando no centro da vida delas, elas vão deixar de passar por muitas tristezas, elas vão deixar de passar por muitas angústias e vão deixar de ficar dando ibope para o mundo, mas vão brilhar para a glória do Senhor Jesus. São visuais simples que o Senhor Jesus mostra uma verdade especial. Assim como Jesus ensinava através de parábolas, falava verdades eternas de maneira simples, o Senhor te chama para esse projeto. Declaração de fé. Nós iremos falar de maneira simples as verdades eternas. E Jesus vai ser o centro da vida das nossas crianças. Amém? Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo? Posso continuar? Glória ao Senhor Jesus. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Eu posso sentir e vejo pelos olhos da fé o quanto esse planejamento vai trazer luz para a mente das nossas crianças. Só que as nossas aulas precisam ser aulas que alcancem a criatividade, a vontade, o desejo das nossas crianças de estarem em nossas aulas. Mais uma coisa, os pilares. Quem são os pilares, Tia Bica? Os pilares são os evangelhos. Não existe os evangelhos, é o evangelho. Porém, na Bíblia nós temos o quê? 4 livros que representam o evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existe 4 histórias, palavras, bases diferentes. Os 4 falam de quem? De Cristo. Apresentam Cristo. Então nós precisamos apresentar Cristo para as nossas crianças. Esse é o pilar. Essa é a verdade. E essa é a vontade que o Senhor Jesus tem para a vida das nossas crianças. Posso usar recurso visual, Tia Bica? Posso. Posso usar sucata, Tia Bica? Deve. Posso usar coisas simples? Sim, nós vamos trabalhar aqui com as nossas aulas com coisas simples. Você vai poder trabalhar todos os temas. Não é porque você não tem recurso tal, com luzinha, você vai... E outra, você também vai sair. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Deste pensamento, eu não posso, você vai conseguir. Porque tem meninas aqui que são minhas alunas, que não tinham, que não faziam, mas o Senhor deu capacidade para elas. Assim como o Espírito Santo tomou a vida daqueles 2 homens para capacitá-los nos trabalhos no tabernáculo, o Senhor também te dá capacidade hoje. Você recebe, você crê, eu creio, porque eu não sabia ministrar crianças. Não. E o Senhor, então, trouxe tudo que eu tinha de lúdico, da parte secular que eu trabalhava, e falou, agora você vai trabalhar para mim, com a visão bíblica. Então, o Senhor me capacitou para essa missão, assim como vai capacitar você. Amém? Posso continuar? Então, eu quero falar para vocês esses 4 pilares, e já vou terminando esta aula. São pilares que você, professor, não pode deixar de ter. Aliás, você é um pastor de criança. E pastor de criança não pode deixar de ter o quê? A Bíblia escrita nas tábuas do seu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz, se você quiser anotar aí, você que ainda está sem a sua apostila, Juízes, no capítulo 2, versículo 10 até o 12, diz: e outra geração após Josué se levantou, que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que fizera Israel. Se nós deixarmos de ministrar as nossas crianças com profundidade,
essa geração vai deixar de conhecer o Senhor e das obras que Ele fez. Quem é que vai falar para os filhos? Quem é que vai falar para as crianças desse Deus maravilhoso? São os pais. Mas as crianças estão passando por você, também é você. O Senhor vai requerer dos pais, assim como vai requerer das tuas mãos e das minhas mãos. O que eu tenho feito com as gerações que têm passado nas minhas mãos? Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, todas as crianças que passarem nas minhas mãos, eu vou dizer assim: eu e as minhas crianças serviremos ao Senhor. Nenhuma delas vai se perder. Enquanto eu estiver aqui, eu vou, aleluia, trazer o pilar que vai sustentar a vida dela de tal forma que ela não vai deixar o reino dos céus. Amém? E eu estava pensando, como é que a gente pode falar isso para as crianças? A gente pode falar da velha aliança. Na velha aliança, somente um povo seria salvo. Somente um povo receberia a salvação. Porém, esse povo não olhou para essa aliança. Desfez dessa aliança. Rejeitou essa pedra maravilhosa que sustenta a nossa vida. Que aí o que aconteceu, Tia Bica? Na nova aliança. É escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim que todos, e quando se diz todos, não é só adultos, todos inclui crianças que receberem a Cristo como seu Salvador. É-lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E as nossas crianças precisam entender que hoje nós temos a liberdade de chamar o nosso Deus de Pai. E isso é maravilhoso. E você só vai conseguir passar isso para sua criança se você, professor, papai e mamãe que está me ouvindo agora, se você, aleluia, está sarada da sua orfandade. Porque eu digo isso a muitos pais, há muitas mães que não tiveram a possibilidade de ter um pai como exemplo. E ver Deus como seus pais é muito difícil. E ver Deus como um pai e poder chamá-lo como um pai é muito difícil. Então o Senhor está dizendo: eu os adotei. Eu sou um pai amoroso. Eu sou o verdadeiro exemplo de um pai. E você vai precisar falar isso para as suas crianças, de tal forma que as suas crianças vão entender o que está escrito em Gálatas 4, vindo à plenitude dos tempos. Ah, que coisa mais linda! O Senhor veio na plenitude dos tempos, quando Ele se entregou na cruz do Calvário. E então, ao subir ao céu, Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito do seu Filho para dentro dos nossos corações. E então nós o chamamos como agora? Abba, Pai. Já tem minhas preciosas alunas aqui que respondendo. Sabe o que é Abba, Pai? É paizinho, papai. Meu pai. E quando você ensina essa verdade bíblica, ninguém jamais vai tirar isso das nossas crianças. Não, eu tenho um pai. E esse pai jamais me abandona. Essa é a verdade central da palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso não é para se dizer de qualquer forma. Deus te amou tanto que Ele se entregou na cruz. Então você é especial, não pela família que você tem, não pela casa que você tem. Você é especial porque Ele te amou. Quem? Nada mais, nada menos do que aquele que pega todas as águas do universo na palma das suas mãos. Nada mais, nada menos do que aquele que chama todas as estrelas pelo seu nome. Nada mais, nada menos, aquele que te amou é que tem o seu nome escrito na palma das suas mãos. Então você é especial. Essa é a verdade para as nossas crianças. Veja como que o estudo passa de uma simples informação e passa por uma transformação. As nossas histórias bíblicas, ao ser lecionadas, não podem ser contadas como meras historinhas. Porque qualquer pessoa pode ler esta palavra como se lê um livro.
Sem inspiração, sem unção, não há transformação. É só informação. E o Senhor está dizendo para você, basta. Vamos para a profundidade. E Tia Bica, como é que eu posso apresentar isso para as nossas crianças? Você pode apresentar Jesus para as suas crianças, apresentando eles no livro do Evangelho de Mateus, como Mateus escreveu aos judeus, apresentando Jesus como rei. Sim, o seu Jesus não é um Jesus falido, não. Ele veio à terra, despojou-se de toda a sua glória, mas ele é um rei, sim. Ele se apresentou montado em um jumentinho, mas a Bíblia diz em Apocalipse que ele virá num cavalo branco. Então apresente para sua criança Jesus como rei. Esse é um pilar no livro de Mateus, é uma mensagem cristocêntrica que você não pode deixar de apresentar. Apresente um outro pilar no livro de Marcos. Marcos escreveu aos romanos, apresentando Jesus como servo, porque aquele povo estava acostumado a escravizar. Mas Jesus se fez também como um escravo, porque ele se entregou naquela cruz, recebeu sobre ele a maldição, ele se fez pecado, ele veio ao mundo e serviu as prostitutas, aqueles que tinham lepra, ele veio para aqueles que estavam discriminados e serviu a eles, lavou os pés de Jesus, dos discípulos. Jesus veio servir. Então, apresente Jesus como rei, mas também apresente Jesus como um servo que veio servir. E eu e você, crianças, professores, nós precisamos aprender esse pilar. E eu já estou terminando. E qual é o terceiro pilar? No livro de Lucas. Lucas, ele veio então escrever aos gentios. Ele veio escrever a você e a mim, o Evangelho chegou até nós, porque Lucas escreveu ao povo que não estava na linhagem dos judeus, por isso que o Evangelho chegou até você. E ele apresentou Jesus como um homem perfeito. Ele teve um corpo, mas nele não houve pecado. E ele então pode, através do seu sangue, lavar os seus pecados. Ele foi rei, sim, ele também foi servo, mas ele também foi um homem perfeito. E por ser perfeito, e por ser um homem que veio aqui na terra, ele conhece as suas dores, ele conhece o seu sofrimento, e ele sabe do que você está precisando. Apresente Jesus como um homem perfeito. Assim, quando ele ressuscitou, ele também nos fará um ser perfeito. É por isso que o Espírito Santo está trabalhando em nós de glória em glória. E o último pilar, no livro de João, João apresentou Jesus como, Tia Bica? João apresentou Jesus como Filho de Deus. Que coisa mais linda! Aquele que veio do céu e voltou para o céu e virá nos buscar. João apresentou a divindade de Jesus. Ele foi 100% homem, sim, mas ele é 100% Deus. Um filho amado, aquele que veio como unigênito na primeira vez, mas subiu depois como primogênito. Por que primogênito, Tia Bica? Porque ele fez agora muitos outros irmãos, e nós somos co-irmãos com ele. Primogênito de muitos outros filhos que estão para subir. Essa é a verdade que nós não podemos deixar de pregar para as nossas crianças. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tia Bica, por que eu preciso aprender? Porque a Bíblia diz que ele está procurando. Procura-se, procura-se. Deixa eu ver se tem gente aí. Procura quem, Tia Bica? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura aquele obreiro que sabe apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que sabe manejar bem a palavra da verdade. Aquele que quer ser um instrumento de Deus precisa saber usar
a palavra de Deus. Há uma procura de professores diligentes. Há uma procura de professores que saibam manejar esta palavra. E o Senhor está procurando você. O Senhor está procurando. O Senhor está procurando professores que não têm do que se envergonhar, que da maneira mais limitada, mas eles, quando abrem a sua boca, a cura na sua sala, a salvação, é esta capacitação que o Senhor tem para te dar. Não é um anel de formatura, mas é unção, ousadia e poder. Busque de Deus graça, unção e ousadia. Tem o seu tempo devocional, tem o seu tempo de busca. Se você tem um tema, busque. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se não me foge da memória, se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Aleluia! Eu peço sabedoria todos os dias. Todos os dias. Ninguém vai me colocar e dizer assim, olha lá, a professora tal. Não, mas eu quero sabedoria para conduzir a verdade até o coração das nossas crianças. E terminando a nossa palavra, porque nós somos um edifício. As nossas crianças são um edifício. A Bíblia diz que os céus não puderam conter o nosso Deus. Não tem como colocá-lo dentro de uma caixinha, porque a Bíblia diz que as nuvens são poeira dos seus pés. Mas Ele veio morar dentro do nosso coração. Ele veio morar dentro do seu coraçãozinho, criança. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 6:19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Então as nossas crianças são estruturas vivas, assim como eu e você. E se elas não forem edificadas na palavra, aquela história da casa na areia, as tempestades vieram para as duas casas, porém a criança firmada na rocha não será abalada. A criança que passar por dificuldade dentro de casa não será abalada a sua fé. Aleluia! Assim, queridos, você que está me ouvindo, você como um bom pastor precisa ter o seu cajado. O que é isso, Tia Bica? Palavra. Acorde respirando a palavra, durma respirando a palavra. Pense sim, primeiramente, qual é o tema que o Espírito Santo quer falar com as minhas crianças. E foi por isso que eu trouxe para vocês esse planejamento, declaração de fé. Porque ele vai trazer para as nossas crianças azeite, unção para a vida delas. As nossas crianças vão sair como discípulo em ação. Vão se sentir como o corpo de Cristo. Vão se sentir como parte desse corpo e serão cheias do Espírito Santo. E esse planejamento vai trazer, sabe o que também? Para você, professor, e para você que vai ministrar às crianças, comunhão, o vinho, a alegria. Você vai trazer a cura para as feridas das suas crianças. Então, você que está me ouvindo, você pode sentir o que Deus tem para você nesse planejamento. Essa primeira aula é o nosso primeiro estudo bônus que eu coloquei aqui. O Senhor tem vinho novo para você. O Senhor tem um azeite novo para você. E o Senhor tem uma unção nova sobre a sua vida. A partir do momento que você olhar as crianças como nação. O que é nação? São todos filhos de um mesmo Pai. Que coisa mais linda! Porém, nós temos o DNA terreno e o DNA do céu. Tudo isso nós vamos aprender aqui. E eu quero chamar você para prestar atenção nessa apostila. Porque Deus vai falar com nações, com gerações. Amém? Nossa próxima aula, gente, será quarta-feira. E aí, então, nós iremos entrar como aplicar a nossa aula, as nossas aulas de janeiro.
bom? Que vocês possam ser impactadas, Tia Karen, nisso. Eu quero que o Espírito Santo, juntas, nos chacoalhe, sabe? Nos tire da nossa zona de conforto. E eu ministrei as meninas em Osasco e o Senhor me fez lembrar de Ezequiel 4. Ezequiel tinha recebido uma missão muito difícil e ele precisava ficar ali somente de um lado e precisaria dormir por 390 dias de um lado. Por quê? Porque o Senhor queria mostrar o juízo que viria para ajudar. Mas Ezequiel achou que ia ser muito difícil. Deus disse para ele: não se preocupe. Eu estou enviando cordas que vão te manter na posição, na missão. O Senhor quer te tirar do conforto. Para essa missão vai vir desconforto, vai vir luta, vai vir agitação. Mas o Senhor está te dizendo: há cordas que está te segurando aí agora para essa missão. Você não vai sair do propósito para que eu te chamei. Você não vai abandonar o seu ministério. Você não vai abandonar as nações que estão te esperando em sala de aula. Porque eu sou o Senhor que, quando tem uma missão, sustento a sua estrutura. Oh, aleluia, eu posso sentir a presença. Há cordas nos envolvendo, que não nos deixarão ir para um lado e nem para o outro, mas continuaremos na posição que Ele nos colocou. Precisamos entender a responsabilidade de estar ministrando crianças. Não podemos ministrar crianças feridas se estamos feridos. Não podemos oferecer para crianças um Jesus se eu não sinto Jesus. Se eu não tenho intimidade com Jesus. Eu só posso oferecer, abaixei aquilo que eu tenho. E nesta noite as cordas do Senhor te envolverão para que você não fuja do chamado e do propósito que Deus tem para a sua vida. É trabalhar as crianças, é trabalhar esta geração. Ah, que lindo! Não me dá vontade de parar. Glória a Deus. Vamos deixar um pouquinho. Aleluia. Respira um pouco. Glória a Deus. Agora. Aleluia. Ai, darabaixo. O Senhor é tão lindo. Aleluia. Aleluia. O propósito a gente faz com amor. Aleluia. Então, quarta-feira, nós vamos começar a trabalhar as 4 aulas de janeiro. Quais são o tema, Tia Bica? A existência de Deus. Na quarta-feira, nós vamos apresentar as 4 aulas. Vou tentar fazer assim, senão eu prolongo, tá? Talvez fique um pouquinho maior a aula, mas nós vamos falar a primeira aula, em janeiro, a existência de Deus. A segunda aula, os atributos naturais de Deus. A terceira aula, os atributos morais e do poder de Deus. E a quarta aula, eu encaixei aqui já a unidade da Trindade. Então, nós vamos trabalhar em janeiro esses temas. Conseguem sentir a presença aí? Coisa mais linda, tias. Deus é lindo. E nós vamos trabalhar isso aqui com as crianças. E as crianças vão sentir o que você sente. Porque eu fui batizada quando tinha 7 anos, meus filhos são batizados, crianças estão cheias do Espírito Santo. Porém, nós precisamos diariamente receber o que está escrito em Efésios 6:18. Sejam cheios do Espírito. Enchei-vos diariamente. Enchei-vos. Buscai, enchei todos os dias até Jesus voltar. Amém? Então, na quarta-feira nós vamos aprender aqui as aulas de janeiro, como vamos aplicar, como nós vamos trabalhar, quais tipos de dinâmica. Nós vamos fazer isso com muita alegria para vocês. Então, serão 12 aulas aí, fora essa do chamado que nós trabalhamos, são 13 aulas, para você trabalhar com profundidade a palavra de Deus. Amém? Queridos, antes de eu fazer uma oração, continue nos abençoando. Você que quer essa apostila, peça. No tempo que estiver aqui, pode pedir, tá bom? Eu sei que vai abençoar a sua vida. E outra coisa, meus queridos, você tenha a diligência de assistir às aulas, anotar as dicas que vai sendo dadas. Por quê? Nós vamos trazer aqui nesse curso
também algumas tias que vão dar umas aulinhas, assim, um vídeo pronto, mostrando recursos que eu indico aqui para vocês. São alguns recursos que eu não tenho, mas eu já vi. E elas, então, confeccionam, porque cada um aí na sua chamada, né? Elas confeccionam. Então, vai estar com a gente tia Cici, vai estar com a gente tia Paulinha, vai estar com a gente tia Marcinha, se Deus quiser, vai estar com a gente... tia Sônia, que tá aí com a gente, elas vão fazer vídeos assim para mostrar como usar o recurso que eu direcionei da aula, e vocês depois poderão conversar com elas, trabalhar pedindo molde, porque juntas nós somos mais fortes. Amém? Deus abençoe você. Você que ainda não passou esse curso para sua equipe, está perdendo tempo, vamos juntas trabalhar. Amém? Um beijo no coração e eu vou orar com vocês agora. Você pode colocar a mão no seu coração aí? As aulas ficarão gravadas, tá? Desde os outros cursos que nós temos. Quem ainda não participa do curso das 12 portas, do curso das 7 cartas, do curso dos fundamentos, pode pedir para mim o link no WhatsApp. Depois eu coloco aí. Aí eu mando para vocês, porque as aulas ficam vitalícias, tá bom? Vou orar com vocês agora. Senhor Jesus, eu profetizo, Senhor, essa unção, essa ousadia que nós podemos sentir nessa primeira aula aqui, na vida do coração de cada professor e professor que está me ouvindo, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Eu quero profetizar, Senhor, porque juntas nós somos mais fortes. Sabe como eu vejo, Senhor, um grande exército que se posiciona. Sabe como eu vejo, Senhor, um exército pequeno, mas forte. Pequenos, mas Deus na frente. E nós não vamos perder as nossas crianças. Senhor, que o Senhor venha nos instruir na palavra, porque é a palavra quem transforma. E nós somos apenas portadores desta palavra. E eu quero agradecer, Pai, a vida de cada professora, a vida de cada ministério aqui representado, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Fiquem com Jesus. Olha, tias lindas da Inglaterra aqui. Você pode me chamar se tiver dúvida. Eu estou sempre pronta para responder. Beijo no coração, gente. Obrigada por ficar aqui comigo nessa primeira aula.